Olá, hoje o nosso grupo irá falar sobre como está e o que já foi feito no nosso projeto da Eva, que é uma assistente virtual. E os tópicos que iremos apresentar sobre o projeto de TCC EVA serão biblioteca, parte lógica e funcional e o hardware. Agora irei falar sobre as bibliotecas básicas que utilizamos no nosso TCC. Temos a biblioteca DateTime, que serve para manipularmos em Python dados que representam datas, e o DateTime módulo fornece classes para manipulação de datas e horas. As classes que usamos pelo módulo foram datetime.date, que é usada para representar apenas datas simples, com ano, mês e dia, sem informação de fuso horário. Temos também a datetime.time, que representa uma versão idealizada do tempo, onde cada dia sempre tem 86.400 segundos, no formato hora, minuto, segundo e microsegundos, além do fuso horário. Temos também a datetime.datetime, que combina os valores das classes data e time em um objeto só. Também temos a biblioteca OS, que é a biblioteca na qual nos fornece funcionalidade dependente do sistema operacional. Os métodos que utilizamos foi os.startFile, que inicia um arquivo com o seu aplicativo associado. Temos também a biblioteca Random, que implementa geradores de números pseudo-aleatórios para várias distribuições. Ela oferece métodos para gerar números aleatórios, embaralhar listas e sortear itens de sequência. A utilização dessa biblioteca em nosso código é levada pelo objetivo de deixar respostas prontas aleatorizadas. Os métodos que utilizamos foi o radint a, b, que retornam um número aleatório entre A e B. Outra biblioteca que utilizamos foi a Wikipedia, que é uma biblioteca Python que facilita o acesso e análise de dados da Wikipedia. Os métodos que utilizamos no contexto foi o speech.replace, que é um método próprio da linguagem Python para pegar o que você disse no contexto de pesquisar. E também utilizamos a wikipedia.summary, que é o método que consulta a Wikipedia sobre o que você quer pesquisar e então mostrar. Utilizamos algumas outras bibliotecas para melhorar a eficiência e o funcionamento de nosso robô. Uma delas é o PyTTS X3. Ela é uma biblioteca de conversão de texto que funciona offline, que basicamente trará a voz ao robô por meio de vozes disponibilizadas em diversas línguas e servidores como o da Google, do Sphinx. E a PyWatchKit consiste em uma biblioteca onde facilita funções dentro do Google por meio do código, como enviar mensagem, reproduzir algo no YouTube, seja vídeo ou música, pesquisas no Google. E dentro do nosso código utilizamos dois métodos desta biblioteca. E seria a Play on YouTube e Search, que seria pesquisar no Google e tocar algo no YouTube. A biblioteca Request permite enviar solicitações HTTPs a URLs ou APIs pelo seu código, utilizando-se de comandos que automatizam toda a consulta que seria manual a uma string. Conforme isto, utilizamos esta biblioteca para pegarmos a API de clima e temperatura. E a última biblioteca em questão de funcionalidades que utilizamos dentro do robô até agora é a PySerial. Essa biblioteca ela busca o acesso à porta do serial e traz a compatibilidade entre a linguagem Python e a placa Arduino, que seria a parte física do robô. Agora, para as bibliotecas de reconhecimento de voz, temos o Speech Recognition, que é uma biblioteca para realização de reconhecimento de fala, com suporte para diversos engines e APIs online e offline. Os métodos que utilizamos está exemplificado no número 1, que é o que inicia a biblioteca. A biblioteca Vosk é um reconhecedor de voz offline. Ele permite modelos de reconhecimento de fala para 18 idiomas, mas fornece grande transcrição contínua de vocabulário configurável e identificação de alto-falante. Temos também o JSON, que é um formato de intercâmbio de dados leve, inspirado na sintaxe literal de objetos JavaScript, embora não seja um subconjunto estrito de JavaScript. Os métodos que utilizamos está exemplificado no 3, que é para carregar o áudio e as informações que nós mandamos.
A biblioteca PyAudio fornece a linguagem Python ligações com portas de áudio, onde facilita a reprodução e gravação de áudios em diversas plataformas. Utiliza-se bastante bibliotecas de reconhecimento de voz como base. Alguns comandos melhoram a comunicação entre o usuário e a Eva através de frases que estão gravadas em seu código, como, por exemplo, piadas diversas, olá, tudo bem? E a história da criação do protótipo. Seu funcionamento é a base de uma lista que foi feita em uma parte do código chamada init, que é a parte lógica. E dentro dessa lista tem um randomizador que deixa a lista de forma aleatória de acordo com o pedido que foi feito pelo usuário. E fica armazenada na parte lógica chamada main, que é o que entende o que o usuário está falando e responde com a frase que ela já está programada para falar. A história da Eva foi uma decisão tomada pelo grupo para que a tornasse, de certa forma, mais íntima do usuário de um jeito mais descontraído. Conta como foi o nosso percurso até o presente momento com o robô. Para ligá-la, basta apenas chamá-la pelo nome, Eva. E olá e tudo bem é a forma com que se faz para iniciar uma conversa com a mesma. As piadas introduzidas são uma forma de tentar alegrar e distrair o usuário em momentos aleatórios. Meu nome é Júlia e agora eu vou falar sobre os comandos lógicos. Vou começar falando sobre o comando getTime, que ele é um comando utilizado para que o usuário consiga saber qual é a hora e o horário que ele desejar. A Eva estará programada para respondê-lo pelo horário de Brasília. E esse comando, ele é dividido em duas partes. A parte lógica, que fica no init, e a pergunta do usuário junto com a resposta da Eva fica armazenada no main. O init é a pasta que iremos fazer o comando que especificar o que a pessoa está falando e o que a Eva vai responder. Já o main é onde a Eva irá captar o que o usuário está falando e responder a frase que ela já está programada para falar. Agora eu vou falar sobre o comando D. Esse comando fará que, ao usuário perguntar para a Eva qual é a data do dia atual, ela irá respondê-lo com dia, mês e ano. E ele também é dividido em duas partes, que é o init, que a Eva vai ser programada para falar o dia atual que o usuário está perguntando, e o main é apenas a resposta que a Eva vai captar a mensagem do que a pessoa está falando, da resposta da pessoa. Este comando é dividido em duas partes também. O init faz com que a Eva seja programada para falar ao usuário piadas que já estão inscritas no comando, e o main é onde o usuário irá pedir para que a Eva possa contar uma piada e a Eva irá captar esse pedido. Agora eu irei falar sobre o comando clima-tempo. Este comando irá fazer com que a Eva diga exatamente como irá estar o clima-tempo ou a temperatura da cidade ao usuário perguntar para ela. A resposta da Eva irá depender do que o usuário perguntar. Ele está programado para configurar como está o clima ou a temperatura da cidade de São Paulo apenas. Para fazer esse comando, foi preciso usar a API do site OpenWeightMap. Através do endereço da API, a Eva irá conseguir captar qual é o clima, tempo da temperatura ou a temperatura da cidade de São Paulo. Este comando está dividido em duas partes. O main é onde o usuário irá perguntar para a Eva qual é a temperatura ou o clima-tempo. Já o init fará onde a Eva está programada para responder a dúvida do usuário através da API. Informação que o usuário pediu no Google e passe a informação para o usuário logo em seguida. Esse comando estará programado para que o usuário possa perguntar para a Eva o que ele deseja que ela pesquise, fazendo ela pesquisar a informação do cliente através do Google e já de imediato passar a informação para ele. E por último temos o comando elif Wikipedia in Speech, que será responsável por pesquisar algo que o usuário pergunte utilizando a palavra-chave Wikipedia. Ela irá buscar as informações nas quais o usuário está pedindo através do Wikipedia e logo de imediato irá passá-las ao usuário. No main, este comando está programado para que a Eva possa responder ao usuário que está programando no Wikipedia, para que a Eva possa buscar resultados no site e passar de imediato ao usuário com toda a informação que ele precisa. Eu sou Lucas dos Santos Dias e eu irei falar um pouco do reconhecimento de voz. Bom, ao começar eu vou explicar um pouco da história do reconhecimento de voz, que inicialmente os módulos de reconhecimento de voz surgiram no ano de 1952 e foram criados por
engenheiros da Bell Labs, que é uma máquina que reconhecia de 0 a 9, respondendo com uma lâmpada que acendia dependendo do que o usuário falasse. Esse quesito de fala, onde o usuário diz um serviço e uma máquina retorna o que foi pedido, se naturalizou como VUI, que é a sigla para Voice User Interface. Mas mesmo com o avanço repetido para suprir a necessidade de uma sociedade multitarefas, ainda há algumas falhas nesse módulo que é proposto ao usuário. A sua acurácia passa dos 95%, mas acabam não chegando a 100%, por algumas palavras com sonoridades parecidas acabarem confundindo o sistema. O funcionamento do reconhecimento de voz no algoritmo do robô, consiste em reconhecer o microfone que estará implantado no hardware e transformar todas as falas e armazenar dentro de um código para que assim ocorrer um possível comando proposto pelo sistema e desejado pelo usuário. Bom, agora eu irei explicar um pouco dos comandos. Começando pelo get hello e get how are you. Esses comandos irão servir para que o usuário possa conversar com a Eva através de frases que já estão gravadas em seu código e assim ela poderá responder através de palavras que já foram armazenadas no comando. E esse comando é dividido em duas partes, que é a parte lógica e a de respostas. A parte lógica fica no init e a de respostas fica armazenadas no main. O init é a pasta que iremos fazer o comando que especifica o que a pessoa está falando. E o main já é a pasta onde a Eva irá captar o que o usuário está falando e responder a frase em que ela está programada para falar. Agora irei falar do comando get history, que esse comando irá fazer com que a Eva conte a sua história da maneira em que nós programamos para ela responder ao usuário quando ele pedir para ela contar a sua. Esse comando é dividido em duas partes, né? Como tinha falado, o init, que fará com que a Eva armazene a sua história no comando, e o main fará com que a Eva capte o que o usuário deseja e passe para ele a sua história. Bom, agora eu vou explicar os códigos de comando de voz que estão aparecendo aí no slide. Na primeira linha do primeiro, serve para identificar se o usuário tem um microfone. Na segunda, ele se ajusta para o ambiente. Na terceira, ele começa a escutar os ruídos. Agora, na última, ele busca o servidor que vai pegar e identificar o nosso áudio e a nossa língua. No segundo código, na primeira e segunda linha, são basicamente módulos que são puxados para dentro da biblioteca Vosk, que tratam as línguas que o robô vai entender, que no nosso caso só tem inglês. Na terceira linha para baixo é estabelecido o reconhecedor de áudio com identificador de microfone, a taxa de bits e o início do reconhecimento de string start. A partir do terceiro código, ele começa a identificar e ler tudo, assim que inicia o código mostrando tudo que é dito no terminal do programa. Eva, qual a data de hoje? Hoje é 10/09. Eva, conte uma piada. Sabe o que é um bis na água? Uma bisnaguinha. Neste momento, realizamos a conexão do reconhecedor de voz com o Arduino e a placa protoboard. Estamos programando o SP01 para que ele possa manter comunicação com a rede. Após isso, iremos avançar para a próxima etapa e conectar as peças com a carcaça. Alguns dos outros materiais necessários para a montagem do projeto serão um módulo SP01 que fornecerá conexão com a rede, uma caixinha de som para a saída de informação, uma placa protoboard e cabos macho-macho para estabelecer a comunicação entre os componentes. Montagem. A montagem do TCC foi um processo demorado, onde os membros do grupo que ficaram responsáveis por este setor tiveram que manter a disciplina e ter muito cuidado com os equipamentos comprados. A montagem da carcaça se inicia com um grande questionamento. Como iremos fazer uma carcaça oval usando apenas materiais recicláveis? A resposta é bem simples. Usando apenas uma bexiga como molde, algumas folhas de jornais e alguns tubos de cola, conseguimos replicar uma carcaça oval que seja consistente o suficiente para aguentar os outros componentes que serão inseridos dentro dela. Enchemos a bexiga até chegar no tamanho e na espessura que desejávamos, amarramos ela, começamos a fazer as camadas passando cola e colocando folhas de jornais picados. Logo depois, colocamos essa camada para secar.
e repetimos esse processo até que a carcaça ficasse extremamente dura. A partir disso, estouraremos a bexiga, ficando apenas uma carapaça oval que utilizaremos no trabalho. Materiais comprados e as suas utilidades. Os materiais comprados foram um Arduino Uno, que é responsável pelo processamento, um cabo de alimentação de 9 volts para fornecer a energia ao Arduino e um módulo de reconhecedor de voz que possui um microfone embutido para a entrada de informação e reconhecimento dos comandos.